Você comprou ações em 2021 e agora precisa declará-las no Imposto de Renda 2022? Fica tranquilo então que eu vou te explicar como fazer isso. Fala pessoal, Rafael Scaramelli com vocês para mais um vídeo de declaração dos investimentos na declaração anual do Imposto de Renda 2022. Se for sua primeira vez declarando, então já se inscreve e ative as notificações aqui no canal para não perder as partes 2 e 3 da declaração de ações. Como existem alguns detalhes para as ações, eu resolvi dividir esse conteúdo em 3 vídeos. Portanto, esse primeiro eu vou mostrar como preencher suas posições em ações em 31/2 de 2021 e também os rendimentos obtidos em caso de venda de ações. Na parte 2 eu mostrarei como declarar os dividendos, juros sobre capital próprio e também os juros sobre capital próprio creditados e não pagos, e na parte 3 falaremos sobre como preencher situações esporádicas, como bonificação de ações, subscrição de ações e sobras de bonificação. Então, recapitulando o que eu já venho dizendo nos outros vídeos sobre declaração, fica obrigado a declarar o IR em 2022 todos que receberam renda em 2021 acima de R$ 28.559,70 e também todos que fizeram investimentos em bolsa de valores. Nesse outro vídeo aqui no card eu respondo essa questão de quem é obrigado a declarar com mais detalhes, e também outras questões sobre declaração e imposto de renda nos investimentos. Para quem ainda tem dúvidas, vale muito a pena assistir, beleza? Então, os documentos que você vai precisar para preencher os seus investimentos em ações são os informes de rendimentos de cada ação que você detinha em carteira no dia 31/12 de 2021. Esses informes, pessoal, são enviados para você via correios, através do e-mail ou por meio de portais online, a depender de cada empresa. Recomendo que antes de começar a preencher a sua declaração, primeiro providencie todos os seus informes, desde o informe do seu emprego, os informes de conta corrente e principalmente os informes dos investimentos, sejam os de renda fixa, de ações, de fundos imobiliários ou outros ativos que você tenha também. Com todos esses informes em mãos, tudo acaba ficando mais simples e fácil na hora de preencher. E ainda, muita gente não tem, mas eu sugiro que tenham um controle individual de todos os seus investimentos. Tem quem use aplicativos, tem quem use apenas a corretora mesmo. Eu, por exemplo, uso a minha planilha de controle, que inclusive está disponível nesse outro vídeo aqui no card para quem quiser conhecer. Eu gosto da planilha, pois eu sei que tudo vai estar da forma que eu preenchi, Eventualmente em aplicativos, ou até mesmo na corretora, na própria corretora, vive acontecendo bugs, erros que alteram o preço médio e distorcem algumas informações. Então eu prefiro concentrar todo o controle na minha planilha, pois se tiver algo errado é porque eu mesmo preenchi errado e eu saberei como corrigir. Então, basicamente, com os informes das suas ações e um controle para saber o seu preço médio em cada uma dessas ações, você já consegue preencher na sua declaração anual do Imposto de Renda as suas posições referentes ao ano de 2021. Como eu falei, esse será o primeiro vídeo de 3 para explicar como preencher todas as etapas da declaração das ações. Hoje a gente vai ver como preencher as posições em 31/12 e também os lucros ou prejuízos obtidos com eventuais vendas. Então bora lá para a tela do meu computador para a gente saber como que faz. Então pessoal, como eu já venho falando nos outros vídeos sobre declaração, a primeira coisa é baixar o programa da Receita Federal. Então download, programa em RPF 2022, vai ser esse primeiro link. É só baixar aqui, clicando aqui, baixar programa, fazer a instalação e boa, ok? A tela inicial do programa vai ser essa aqui. Caso você esteja fazendo a declaração pela primeira vez, é só aqui em nova, iniciar declaração em branco, colocar seu CPF e o seu nome completo e dar um ok. Caso você já tenha declarado no ano anterior e queira importar os dados, você vai aqui iniciar importando declaração de 2021, que ele já vai trazer os dados da sua declaração do ano anterior para cá, beleza? Nesse caso a gente já tem um preenchimento com um CPF fictício que a gente já está utilizando como exemplo. Então eu vou dar 2 cliques aqui, basicamente explicando o programa para quem nunca viu. Aqui tem as fichas para você preencher e aqui tem os atalhos das principais, tá? Então, identificação do contribuinte para você preencher seus dados, endereço e tudo mais. Dependentes para você declarar os seus dependentes. Rendimentos tributáveis recebidos de PJ, que são a renda proveniente do seu trabalho, da sua empresa onde você trabalha. Rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, pagamentos, bens e direitos, renda variável e por aí vai, ok? Todas essas abas aqui é atalhos das abas que tem
tudo aqui do lado, ok? Como a gente vai declarar primeiro nesse vídeo, na parte 1, né, de declaração de ações, as nossas posições lá no último dia do ano de 2021, né, em 31/12/2021, a gente tem que declarar na aba Bens e Direitos. Primeira coisa, vocês têm que estar com o informe de rendimentos em mãos. Então eu separei um informe aqui para a gente usar como exemplo. Nesse caso, esse informe é da Engie Brasil Energia SA, o CNPJ dela está aqui, e algumas informações que tem no informe são as seguintes, né? Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, o que seriam esses rendimentos? Juros sobre capital próprio, que eles têm a incidência de imposto de renda, né, de 15% sobre eles. E aqui embaixo, rendimentos isentos e não tributáveis, que são os dividendos, que são isentos de imposto de renda. E mais abaixo, posição acionária em 31/12/2021. Nota que aqui, pessoal, era para ter as quantidades, não tem, não vem essa informação nos informes, ok? Só vem as informações dos proventos. Nesse caso, por isso que eu falo que vocês têm que ter um controle das suas compras e vendas. Aqui eu separei um exemplo na minha planilha de compras e vendas e recebimento de dividendos ao longo do ano de 2021 para o ativo de Engie. Tudo aqui é fictício, tá, pessoal? Não é verdade. Eu preenchi aqui só para a gente usar como exemplo. Então aqui, ó, 29 de janeiro de 2021, comprei 150 ações ao preço de R$ 36,55. Aí depois, 29 de janeiro e dia 5 de abril foram recebimentos de proventos, dividendos e juros sobre capital próprio. Depois comprei mais 400 ações em maio e por aí vai, tá? É esses dados que a gente vai utilizar para preencher a nossa declaração. Então, voltando aqui no programa, bens e direitos, vou abrir. Já tem alguns preenchimentos dos vídeos anteriores, né? Como renda fixa, saldo em conta corrente, cotas de fundos imobiliários, cotas de ETFs e também de criptomoedas. Quem não viu os vídeos vai estar todos aqui na descrição. Então, vou clicar em novo. O grupo que a gente vai selecionar vai ser o 03, participações societárias. O código vai ser o 01, ações, inclusive as listadas em bolsa. Localização vai ser Brasil mesmo, né? O CNPJ você vai pegar lá no seu informe. Então eu vou aqui, CNPJ Engie Brasil Energia SA. CNPJ é esse aqui. Vou copiar ele. Vou colar aqui na minha declaração. Beleza. Discriminação eu vou pôr o seguinte, a quantidade de ações que eu tenho, né, o meu preço médio dessas ações, a corretora onde essas ações estão e o código de negociação do ativo. Então, como eu sei a quantidade? Eu vou aqui na minha planilha de controle e vou ver a quantidade, ó. Sendo que só tem operações de 2021, a minha quantidade de ações lá no dia 31/12/2021 foi 279 ações ao preço médio de R$ 38,66, arredondando para cima aqui, 38,66. Então é isso que a gente vai preencher aqui. Então, discriminação, vou colocar 279 ações da Engie Brasil Energia SA ao preço médio de R$ 38,66, custodiadas na corretora de valores Clear, código de negociação EGIE 3. Pronto. Então, eu estou informando que eu tenho 279 ações que eu tinha lá no dia 31/12/2021. 279 ações da Engie Brasil Energia SA ao preço médio de R$ 38,66, custodiadas na corretora de valores Clear, código de negociação EGIE 3, beleza? Situação em 31/12/2020, caso você tenha declarado no ano anterior e já tinha as posses das ações da Engie, você vai colocar o valor que você informou lá na sua declaração do ano anterior. Caso não, deixa zerado. E situação em 31/12/2021, basta fazer o cálculo aqui do seu preço médio vezes a quantidade de ações, 279 ações vezes R$ 38,66. Então, eu cheguei em 31/12 com R$ 10.786,14. Então, vou preencher aqui R$ 10.786,14. Pronto, dou um OK. Já as nossas posições em Engie lá no dia 31/12/2021 estão declaradas. Em bens e direitos, aqui 279 ações da Engie Brasil Energia SA. Só isso, pessoal. Posição de ações é isso que vocês têm que fazer.
Se você tiver mais posições em ações, você vai fazer isso para cada uma delas, tá? Você vai clicar em novo, vai selecionar o grupo 03, participações societárias, código 01 e preencher o CNPJ e a discriminação de acordo com o que eu expliquei no caso da Engie, tá? Se tem ações da Itaúsa, vai colocar fazer isso, do Banco do Brasil vai fazer isso, vai fazer esse procedimento para cada uma das ações que você tinha em posse lá no dia 31/12/2021, ok? Agora, ó, a gente vai declarar as nossas vendas, né, com lucro ou prejuízo, não importa. Então, aqui na minha planilha eu separei, tem duas vendas que eu deixei como exemplo aqui. Uma lá no dia 29 de julho, eu vendi 100 ações a R$ 41,25 cada, deu um lucro para mim de R$ 188. Nesse caso, minha venda não ultrapassou R$20 mil, tá? Deu R$ 4.125 o total. Portanto, eu estou isento de imposto de renda sobre esse lucro. Por quê? Porque vendas até R$20 mil no mesmo mês de ações, você fica isento de pagar IR, ok? Vendas em dias diferentes, tá? Porque se for vendas day trade, né, comprou e vendeu no mesmo dia, aí você tem incidência de imposto a pagar, ok? Então, nesse caso, R$ 188 isentos de imposto de renda, onde a gente vai declarar esse lucro que eu tive com essa venda. Então, eu vou aqui na minha declaração, vou aqui, rendimentos isentos e não tributáveis, vou clicar em novo e o tipo de rendimento vai ser o 0,20, ganhos líquidos em operação no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até R$20 mil em cada mês para o conjunto de ações. Ou seja, vendas até R$20 mil, então naquele determinado mês, que no mês de exemplo nosso aqui, foi em julho de 2021. Se em julho de 2021 eu só fiz essa venda e não ultrapassou os 20 mil, portanto, o meu lucro é isento e a gente vai declarar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Basta, aqui já vai estar o seu CPF, né? No caso titular, você vai colocar somente o valor do lucro que você teve, que foi R$ 188 no nosso exemplo, tá? Vou conferir aqui, 29 de julho, tal, vendeu 100 ações a R$ 41,25, total de R$ 4.125 e o lucro R$ 188. Você vai informar aqui e dar um OK. Pronto, esse lucro isento que você teve com essa venda já está declarado aqui, ó. Ganhos líquidos em operação no mercado à vista de ações, R$ 188, beleza? Se você fez mais vendas ao longo do ano, né, vocês vão declarar também da mesma forma, né? Se for isento, claro, se for até R$20 mil isento de IR, vai declarar em rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, se essa venda ultrapassou os R$20 mil, aí você tem que pagar imposto, né, via DARF em cima do lucro. Então, nesse caso, separei um exemplo aqui para a gente utilizar também. Lá no dia 1º de dezembro, eu vendi 500 ações de Engie ao preço de R$ 42,89, o que me gerou um lucro de R$ 1.765. O total dessa venda deu R$ 21.445. Ou seja, essa venda ultrapassou os R$20 mil, portanto, vai gerar imposto a ser pago sobre o lucro, de 15% nesse caso. Então, se a venda foi em dia 1º de dezembro, eu vou ter que gerar essa DARF até o último dia útil do mês subsequente à venda. Então, o próximo mês de dezembro vai ser janeiro de 2022. Eu teria que ter gerado essa DARF até o último dia útil de janeiro de 2022 e pago ela de 15% referente em cima, né? 15% em cima de R$ 1.765, o que daria, ó, vamos fazer o cálculo aqui, 1.715 vezes 15 vezes 100 dá R$ 264,75 pagos de imposto de renda sobre o lucro que a gente teve, ok? Se eu tivesse vendido abaixo de 20 mil, eu estaria isento. Vendeu acima de 20 mil, paga 15% de IR sobre o lucro. Então, voltando aqui na nossa declaração, como que eu vou declarar isso? Vocês vão vir aqui nas fichas do lado, tá? Vai vir aqui em renda variável, operações comuns / day trade. Então, vendas que geram imposto a pagar são declaradas na aba renda variável, operações comuns / day trade. Vendas que não geram imposto a pagar, que são em vendas isentas, você vai declarar lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Como a nossa venda gerou imposto a pagar, então a gente vai declarar em renda variável, operações comuns / day trade.
Nota ó, que tem uma barrinha para cada mês do ano. Como a nossa venda foi em dezembro, eu vou selecionar dezembro e vou lá na minha planilha conferir os valores, tá? Então foi 500 ações vendidas a R$ 42,89, o que me deu um lucro de R$ 1.765. É esse lucro aqui que nos importa para preencher na declaração, 1.765. Então vou aqui na declaração e vou colocar aqui ó, no mercado à vista ações em operações comuns, 1.765. Operações comuns, né, para quem não sabe, é operações onde você comprou num dia e vendeu em outro dia diferente da compra. Então, isso se caracteriza como operação comum. Caso você comprou num dia e vendeu no mesmo dia, aí isso se caracteriza como uma operação day trade. Aí nesse caso você teria que preencher aqui, ok? Como a nossa venda foi em dias diferentes, então preencha aqui o resultado que eu tive, R$ 1.765. E aqui embaixo, ó, ele já vai mostrar o imposto que eu deveria ter pago. Então, resultado líquido do mês, 1.765, base de cálculo do imposto, é a líquida do imposto, 15%, e o imposto devido, R$ 264,75, que é o que eu já deveria ter pago via DARF lá até o último dia útil do mês subsequente à venda, ok? Caso eu já tenha pago, eu vou considerar que eu já tenha pago esse imposto via DARF, eu só informo ele aqui embaixo, ó, imposto pago, vou informar ele aqui, R$ 264,75. Boa, só isso, pessoal. Vendas com lucro que incide imposto, né, que ultrapassa os R$ 20 mil de isenção, são declaradas dessa forma na aba renda variável. Então, se a venda foi lá no mês de janeiro de 2021, vai selecionar o mês de janeiro, vai informar o resultado, seja ele lucro ou prejuízo. Se foi um prejuízo, vamos supor que você no mês de janeiro fez uma venda e teve um prejuízo de R$ 1.000. Você vai informar ele aqui, ó, menos R$ 1.000, certo? Só basta colocar o sinal negativo na frente que você está informando o prejuízo. Se foi lucro, vai colocar R$ 1.000 de lucro. Vai fazer isso para cada mês. Se você fez venda em todos os meses do ano e gerou imposto a pagar dessas vendas, você vai informar mês a mês aqui todos os seus resultados na venda de ações com incidência de imposto. Se essa venda não gerou imposto a pagar, se foi uma venda isenta até R$ 20 mil, não é aqui que vai declarar, tá, pessoal? É lá na aba rendimentos isentos e não tributáveis da forma que eu mostrei para vocês, beleza? No próximo vídeo a gente vai ver como declarar os dividendos, os juros sobre capital próprio e também os juros sobre capital próprio creditados e não pagos, tá? Tudo isso vai estar no próximo vídeo, parte 2. E na parte 3 a gente vai mostrar como declarar bonificação, subscrição e também sobras de bonificação de ações, beleza? Então já se inscreve aí para não perder, ok? Pois bem, pessoal, tá aí a declaração das suas posições de ações no último dia do ano de 2021 e também dos lucros auferidos com vendas, né? Tanto as vendas isentas de IR quanto as vendas sem isenção de imposto de renda, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai se ajudando na medida do possível. Desejo a todos, né, um excelente dia, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui e não se esqueçam, né, de compartilhar esse vídeo com quem vai declarar pela primeira vez esse ano. É isso, né? Tamo junto e até a nossa parte 2 desse vídeo, beleza? Um abraço!